Olá, bom dia, boa tarde, tudo bem com você? Vamos então para mais uma aula. Esta vai ser uma aula de conotação e denotação, e é uma aula que poderia fazer uma introdução de figuras de linguagem, ou a parte de semântica, ou até dentro da semântica, mais especificamente com ambiguidade, tudo bem? Como se trata de um assunto bem amplo e que tem conexões evidentes com a parte de literatura, com a parte de produção de texto, é muito interessante nós captarmos porque o uso de denotação e conotação pode tornar o seu texto mais interessante para ser lido, para ser degustado com uma forma de, digamos, preocupação com os aspectos mais literários e poéticos da expressão. Bem? Então, vamos lá. Então, poderia ser esta aula a introdução de figuras de linguagem, mas pode ser também uma aula que do tipo deriva depois de pressuposto, subentendido, ambiguidade, polissemia, paráfrase, pumba, poderia aparecer conotação e denotação sem o menor problema, sem o menor constrangimento. Então vamos lá. Tá? Bom, como que nós separamos conotação e denotação? Vamos lá. Qual é a linguagem figurada? Qual é a expressão que é metafórica, remete a outra coisa? Vai ser a conotação. Então, conotação é o sentido figurado, simbólico, não literal. Evidentemente que denotação, neste caso, vai ser o sentido de fato, sentido literal, original, real. Para decorar aqui, pessoal, tá? Para quem não consegue lembrar o outro, denotação de dicionário, é o sentido real, original, bem? Outros sentidos podem aparecer porque a palavra ela é viva e dependente dos falantes, ela pode assumir outros papéis nas nossas comunicações. Maravilha? Então vamos aqui ao seguinte exemplo. O Zé tomou o bar. Reparem, o Zé tomou o bar. Isso aqui é conotação ou denotação? É evidente que nós estamos tratando de conotação, porque eu só posso entender figurativamente alguém beber o bar, não é? Então, neste caso, nós temos uma linguagem figurada. O Zé tomou o bar, é evidente, você poderia dizer que é uma hipérbole, porque eu tenho exagero, não é? E, ao mesmo tempo, eu tenho uma outra, aquela que troca o recipiente pelo conteúdo e vice-versa. Por exemplo, bebi uma garrafa de coca, na verdade, se bebeu o conteúdo da garrafa. O Zé tomou o bar, na verdade, todos sabemos que são as bebidas que continham no bar. Tá? Beleza, então aqui eu tenho conotação. Eu acabei não falando, né? Além de ser uma hipérbole, poderia ser também o Zé tomou o bar, o que a gente chama de metonímia. Daqui a pouco eu falo de novo de metonímia em outro tempo, vai ficar mais claro isso aqui, o que eu quero dizer, tá bom? Então vamos traduzir isso daqui, colocar em linguagem denotativa, o Zé tomou bar, eu poderia dizer, o Zé ficou muito bêbado, ou muito embriagado, com, digamos, um apego mais à formalidade, à isenção, né? O bêbado acaba tendo aí, se vocês observarem, não é? Fazer uma análise de discurso um pouco mais detida, tem um julgamento no bêbado, não é? Uma certa depreciação, digamos assim. Então aqui eu tenho denotação, maravilha? Vamos então aqui a mais alguns exemplos para observarmos isso. A corda era fina e rompeu-se. A palavra corda aqui, eu pergunto a vocês, é denotação ou conotação? É evidente que corda tem sentido próprio de corda, então só pode ser denotação, maravilha? Vamos para mais um exemplo. Hoje ele está com a corda toda. Corda aqui significa de fato o mesmo sentido da primeira oração? Claro que não, não é? Corda aqui vai ser conotação. Qual que é o sentido disso quando uma pessoa está com a corda toda? Nós queremos dizer que a pessoa está animada, cheia de energia, frenética, agitada. Maravilha? Então vamos lá. A jovem está com a cara toda pintada. Eu pergunto a vocês, a palavra cara aqui é denotação ou conotação? Cara tem sentido de cara mesmo, então é denotação, maravilha? Vamos aqui para mais um caso. Ele fez a prova e quebrou a cara. Esqueci do E aí. Ele fez a prova e quebrou a cara. Aqui é denotação ou conotação a palavra cara? Cara, neste caso aqui, evidentemente, só pode ser conotação. Qual é o sentido figurado de quebrar a cara? Neste caso, só pode ser o de fracassar, tentar algo e não conseguir, não é? Então, quebrar a cara tem, figurativamente falando, em termos de linguagem conotativa, sentido de dar-se mal. Maravilha?
Agora vamos lá, se houvesse essa expressão aqui, tô de cara, bem, é evidente que novamente nós estamos no terreno da linguagem figurada, da conotação. Qual seria o sentido de tô de cara? Essa expressão, ela indica perplexidade, um certo espanto, não é? Então tá isso. Então tá aí. Agora vamos lá, se eu dissesse, imagina que uma pessoa passa na minha frente, alguém diz pra mim, eu não gosto desse cara. Eu não gosto desse cara. E aí, eu pergunto a vocês: cara é conotação ou denotação? Eu não gosto desse cara. Cara vai ser conotação. Bem? Porque não é do rosto exatamente que você não gosta. Você pegou a parte para representar o todo pessoa, não é? Então eu não gosto desse cara, é uma figura de linguagem que eu chamo de metonímia. Lembra lá que eu falei, não é? O Zé tomou o bar, é a mesma coisa aqui. É uma metonímia, tudo bem? Eu peguei a parte cara para representar o todo pessoa. Tá? Eu poderia também pegar uma parte para representar o todo. Por exemplo, ele não tinha teto onde se abrigar. A palavra teto não representa exatamente teto, né? Ele não tinha habitação, casa, moradia. Maravilha? Então tá aí outro exemplo de metonímia. Isso é um papo de figura de linguagem, estou só antecipando para tornar este momento um pouco mais expressivo. Vamos lá, continuando. Se nós tivermos você sempre foi um cara de pau, é evidente, cara aqui continua a ser uma linguagem conotativa. Qual é o sentido de ser cara de pau? Atentem para isso, tá? Porque poderia aparecer em prova. Eu posso pegar um trecho de uma canção, como, por exemplo, já apareceu na FUVEST. O mundo é um moinho, meu amor, vai triturar teus sonhos teus tão mesquinhos e vai reduzir as tuas ilusões a pó. Não é? E aí a FUVEST pedia para que você traduzisse isso em linguagem literal. O mundo é um moinho que vai destruir teus sonhos tão mesquinhos e vai reduzir as ilusões a pó. E aí pedia para que você traduzisse. Então, algo é bem importante, porque, reparem, por que eu estou pedindo isso? Estou pedindo uma habilidade de paráfrase para você colocar em linguagem denotativa, tá bom? Então, tá. Quando eu digo você sempre foi um cara de pau é intrometido, enxerido, confiado tá errado, é confiado. O que é isso, confiado? Uma pessoa muito confiada. O cara vai pela primeira vez na sua casa e já abre a geladeira, bem? Ele é uma pessoa muito confiada. Confiada é outra coisa, não tem nada a ver. É isso aí, bem? Gente, vamos fazer um pacto de hoje em diante, que é em relação ao uso da palavra literalmente, bem? As pessoas elas usam de modo equivocado em boa parte dos casos. As pessoas geralmente usam literalmente com o sentido de completamente, e não é isso, tá? Por exemplo, imagina que você trabalhou o dia inteiro, foi para inglês, foi para balé, foi para academia, foi para fazer mais um trabalho, e aí no final do dia, no final do seu expediente, você liga a falar com o professor, nossa, eu tô literalmente morto. Não, isso é impossível. Se tivesse literalmente morto, você não estaria falando. Tá? Você pode dizer, eu tô completamente morto. Literalmente, quando você usa a expressão literalmente, você quer dizer o seguinte, além do sentido figurado, eu quero significar de fato isso mesmo. Tá? Vamos pegar de novo aqui um exemplo que eu coloquei no slide. Olha só, tá? Pega aqui, ó. Pera aí, qual que era mesmo? Ele fez a prova e quebrou a cara. Vamos imaginar que seja uma prova de motorista, para tirar carta. Maravilha? E aí, a pessoa bateu na prova, né, em um poste e de fato quebrou o rosto. E aí, imagina que eu digo o seguinte: eu fiz a prova de carteira para tirar a carteira de motorista e literalmente quebrei a cara, porque eu colidi o carro em um poste. Beleza, eu literalmente quebrei a cara na prova para tirar a carta. Qual que é o sentido literal de quebrar a cara? Simples, né? Você bateu, quebrou o osso do maxilar, mandíbula, do nariz, sei lá. Bem, e qual é o sentido figurado de quebrar a cara? Tá aí, eu escrevi, né? Quebrar a cara é tentar algo e não conseguir, frustrar-se. Vamos dar um outro exemplo quando você pode usar o literalmente. Imagina o seguinte, você está numa balada, de repente você se interessa por uma pessoa, e você que não sabe dançar se aproxima dessa pessoa que está dançando e você sentiu uma certa confiança para que possa, digamos, jogar o seu chaveco furado. Você se aproxima da pessoa, tenta dançar, faz aquele passo medonho, fala alguma coisa, a pessoa não se interessa e você volta, não é? Para os seus amigos que estão te esperando e provavelmente torcendo contra. E quando você volta para conversar com seus amigos, você diz, não é? Porque você leva a vida numa boa, você diz para um deles, cara, eu literalmente dancei.
beleza, esse literalmente foi bem usado. Eu literalmente dancei, vamos lá, qual que é o sentido literal de dançar? A música, o seu corpo se mexe e você dança, não é? Então você bailou, você dançou em sentido literal. E qual que é o sentido que a gente usa do tipo, como que você foi na prova? Ih, dancei, não é? Se você se deu mal. Então quando você diz, eu literalmente dancei nesse contexto, beleza. O último pra gente fechar, tá? Vamos imaginar o seguinte, vamos falar um pouco da seleção brasileira de futebol, não é? Que tem um futebol que do tipo é frustrante, perto dos padrões do que, por exemplo, foi a minha adolescência dos anos 90, perto do que foi antes. Pega aí as seleções do Pelé, do Romário, do Ronaldo, é algo que pra gente é uma surpresa. Por quê? Porque nós não estamos mais acostumados a vencer. E antes era uma coisa que raramente acontecia com o Brasil, a derrota, não é? Enfim, então eu poderia dizer que nos dias atuais a seleção brasileira literalmente tem pisado na bola. Entendeu? A seleção brasileira tem literalmente pisado na bola. Por que eu posso usar o literalmente aí? Porque qual é o sentido literal de pisar na bola? Pisar na bola. Por quê? Porque os jogadores não têm nem fundamento, eles não conseguem dar um passo correto, coisas banais que antigamente todos faziam de olhos fechados, hoje parece que não está mais fluindo, não é? É grosso, é mascado o futebol em campo, né? Mascado é a figura de linguagem. Então, literalmente pisar na bola é porque acabou a habilidade, parece, não é? E qual é o sentido figurado de pisar na bola? Que você poderia usar até em outro contexto que não seja futebol. Não é? Imagina que você chama toda vez uma pessoa para sair, a pessoa sempre fala não, não, não. E você se enche e fala assim, eu não vou mais te chamar para sair, porque você sempre pisa na bola, beleza? Esse é o sentido figurado. Pisar na bola, então, no caso, seria frustrar as minhas expectativas. Tá? Então, estes são os usos de quando você pode usar o literalmente. Guarde e tente observar como que as pessoas cometem este equívoco. Bem, porque é muito normal as pessoas confundirem o literalmente com o completamente. Literalmente você só usa quando você quer forçadamente causar ambiguidade, o duplo sentido, beleza? Que é bem-vindo, é interessante, torna a sua fala mais audaciosa, mais interessante de ser ouvida, maravilha? Vamos aqui a alguns exemplos. Gente, tinha uma revista muito antiga chamada Mad, e a Mad adorava fazer brincação de sentido conotativo da vida, uma coisa assim. E neste caso aqui, se vocês observarem, tem um repórter, não é, falando uma cena ali, olha aí, estão trazendo uma testemunha quentíssima do sequestro, e geralmente está uma pessoa que não consegue pensar em termos figurados, imagina o quente em sentido literal. Tudo bem? Outro caso aqui, né? Repare, uma situação de sequestro rápido. O senhor vai ser a ponte entre os sequestradores e a família da vítima. Aí a faxineira que é responsável pela limpeza. Imagina em sentido literal o cara servindo de ponte. Bem, eu sei que existe aqui, se a gente observar, não é, as duas tirinhas, nas personagens que não conseguem imaginar figurativamente o que é dito, eu não vou dizer, sabe, preconceito, mas tem talvez aí uma ideia de que pessoas mais humildes não conseguem compreender o sentido não real, denotativo. Por quê? Porque pressupõe uma educação um pouco mais lapidada, tá? Então, neste caso, se nós fizéssemos uma análise do discurso, eu tenho um olhar levemente preconceituoso? Sim, talvez, neste caso aqui, né? Porque são as pessoas mais humildes que não conseguem observar isso. Tá? Bom, continuemos. A cobra vai fumar. Repara, a cobra vai fumar, todo mundo sabe que significa, se alguém ouvir isso de pai e mãe, não é ferrou. Né? Aliás, ferrar é uma linguagem figurada, porque se você disser eu tô ferrado, ferrado é simplesmente você pegar um ferro em brasa, não é? E marcar a si mesmo como se você fosse propriedade de alguma fazenda de gado. Isso é ferrar, bem? Eu tô ferrado significa outra coisa. A mesma coisa, a cobra vai fumar. A cobra vai fumar significa que a situação vai ficar feia, não é? Agora, em sentido literal, isso aí que é até engraçado. Maravilha? Continuando aqui, o cão chupando manga. Repara que até meigo observarmos isso, o cão chupando uma manga. No entanto, o que significa? Nada, não é? Se alguém disser assim, você tá saindo com aquela menina, não é? Não é? Aquela que é o cão chupando manga, nossa, é o oposto desse cachorrinho fofinho, né? Evidente. Essa aqui é até besta, né? Perigo, depressão na pista. Depressão aqui você interpreta
no sentido não literal, não no sentido de um declive gigante, não é íngreme. Depressão aqui é o estado emocional e eles entendem, fazem essa brincadeira que é boba. Bem, a autêntica loira gelada. Sempre houve no Brasil brincadeira de colocar cerveja de mulher como preferências nacionais e de coisas boas que os homens gostam de degustar. É evidente, existe um olhar aqui já ultrapassado. Bem, mulheres, se vocês se sentiram um pouco desconfortadas com essa representação, vocês não estão erradas, tá? Porque realmente é uma imagem que hoje ela já não é tão bem vista e há alguns anos, há 2 décadas, 15 anos, as pessoas observavam isso aqui com uma determinada normalidade. Por quê? Porque eu estou objetificando a mulher. Ela passa por esse processo de coisificação como se fosse algo tão consumível quanto uma cerveja, então eu tenho isso aqui, tá? É evidente que eu não queria chegar nesse nível de análise, eu queria simplesmente que você percebesse essa questão de loira gelada, tá? Em linguagem denotativa e conotativa. No entanto, fica aí a análise desse discurso de observarmos o quanto que nós estamos mudando ao longo dos anos em relação aos direitos civis. Banco de dados aqui, né? Reparem que eu tenho vários dados e banco de dados é outra coisa, significa informações arquivadas, armazenadas na nuvem ou em algum lugar físico. Essa é besta, é idiota, não preciso nem falar, que eu não quero passar vergonha aqui, bem? E para fecharmos, essa aqui que também remete ao avião 14 bis, eu tenho chocolatinho bis aqui, feito com para imitar o avião. Certinho? Então, gente, esta era a nossa aulinha aqui de conotação e denotação, repetindo que esta é uma aula que serve de introdução para figuras de linguagem, ou ela poderia aparecer na parte de semântica, ambiguidade, paráfrase, como a gente viu aqui. Bem, é bastante útil porque certamente pode aparecer aí em diversos vestibulares. Eu citei para vocês uma questão que eu sei de cabeça da FUVEST e há outras tantas que eu conheço também. Maravilha? Então por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Muita paz para vocês, força, coragem. Fiquem em paz, meus caros. Abraço!